Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje irei resolver uma questão do artigo 2º da Lei Orgânica do município de Iguaba Grande. Lembrando que irei trabalhar os principais artigos e conceitos que são os mais cobrados pelas bancas. É fundamental que baixem a lei e deem uma lida ou estudada no documento. Bora lá, gente? Bora lá resolver a questão? Vamos lá. Essa questão, ela traz o artigo 2º. O artigo 2º, como uma forma de resumo, pense da seguinte forma: fala sobre o poder popular. Vamos ao enunciado. De acordo com o artigo 2º da Lei Orgânica do Município, assinale a alternativa correta. Letra A. Todo poder emana do povo, sendo exercido exclusivamente por meio de representantes eleitos nos termos da Lei Orgânica Municipal. Letra B. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Nos termos da Constituição da República, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica. Letra C. O poder municipal emana do Estado, sendo exercido pelo município conforme delegação constitucional. Letra D. Todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente, sendo vedada a representação política no âmbito municipal. Então, gente, vamos analisar a questão e as alternativas. A letra A, na opinião de vocês, está correta ou não? Vamos lá, gente. Em relação a isso, já de cara vem a palavra exclusivamente. Eu já falei no vídeo anterior que algumas bancas elas têm o hábito de colocar certas palavras, como por exemplo, exclusivamente, apenas, geralmente. Essas palavras são palavras restritivas. Ela restringe algo. Nessa letra A, restringe, no caso, a participação do povo. Porque fala assim, ó, todo poder emana do povo. Corretíssimo. Sendo exercido exclusivamente por meio dos representantes eleitos. Ou seja, esses representantes eleitos são os vereadores, eu falo no âmbito municipal, são os vereadores e são o que? Os prefeitos e os vices, correto? E o poder não vem somente através dos representantes que foram votados, vem também do povo, ou seja, vem do povo e dos representantes eleitos, vem dos dois. Ok, gente? Além do mais, tem a palavra exclusivamente, que querendo ou não, ocorre uma restrição. Ela restringe algo. E vamos pensar da seguinte forma. Quer ver um exemplo? No caso, o município ele pode realizar o plebiscito ou admitir a iniciativa popular, que caracteriza o exercício direto do poder e não apenas representativo. Ou seja, quando é feita uma iniciativa popular, assim como também um plebiscito, significa que o povo está exercendo o poder dele. Vamos entender o que é um plebiscito? Vamos lá. O plebiscito ele é um instrumento de consulta popular realizado antes da criação de uma lei, por meio do qual a população, por meio do qual, só um minutinho, gente, continuando, por meio do qual a população ela decide sobre o conteúdo da norma a ser adotada. Nesse caso, a definição da matéria ela é feita diretamente pelo povo. Um exemplo foi o plebiscito ocorrido no Brasil em 1993, quando os cidadãos foram chamados para se manifestar sobre duas questões, como, por exemplo, a forma de Estado. O povo ia decidir se ele queria a forma de Estado como monarquia ou como república, como também iria decidir a forma de governo, que seria o presidencialismo ou o parlamentarismo.
Na época, o que prevaleceu a forma de governo foi o presidencialismo e a forma de Estado foi a república, que é vigente até hoje. Isso foi feito através da votação do povo. Vocês podem buscar essa informação que eu estou passando para vocês na internet. O que vocês mais irão encontrar lá em relação a esse plebiscito de 93, tem ampla informação na internet em relação a isso. O que seria agora uma iniciativa popular? A iniciativa popular, ela é um instrumento de democracia direta que permite aos cidadãos propor projetos de lei diretamente à Câmara Municipal, sem a intermediação dos vereadores. O seu objetivo é atender às demandas da comunidade, conforme regras estabelecidas na lei orgânica do município, que normalmente exige o apoio de um percentual mínimo do eleitorado do município de 5%. Esse projeto ele deve ser tratado de assuntos de interesse local e vai seguir o trâmite legislativo regular, podendo em alguns municípios, inclusive, propor emendas à lei orgânica. A iniciativa popular municipal ela funciona da seguinte forma: primeiro ocorre a elaboração, ou seja, um grupo de cidadãos redige o projeto de lei, indicando seus objetivos e justificativas. Depois parte para a assinatura, que são as coletas das assinaturas de eleitores do município, no número mínimo exigido, acompanhados de dados de identificação. Depois vem o protocolo. O projeto é protocolado na Câmara Municipal. E por último vem a tramitação. O projeto segue o processo legislativo normal, passando pelas comissões competentes e sendo votado em plenário, podendo ser defendido por um dos signatários. Então, no caso, ele restringiu quando informou que, sendo exercido exclusivamente por meio dos representantes eleitos, ou seja, dos vereadores, assim como os prefeitos e os seus vices. E não é assim que a gente viu. Ok, gente? Ela está errada por causa disso. A letra B, no caso, todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição da República, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica. Essa alternativa, no caso, ela está correta, porque essa alternativa ela reproduz fielmente o texto do artigo 2º, ao afirmar que o poder emana do povo e pode ser exercido de forma direta ou pelos representantes que foram votados ou eleitos, correto? Respeitando a Constituição Federal, a Constituição Estadual do Rio de Janeiro e a Lei Orgânica. Reproduz a lei fielmente, gente. A letra C. A letra C ela está incorreta. Por que, Roff? Pelo motivo, vamos ler a letra C. O poder municipal emana do Estado, sendo exercido pelo município conforme delegação constitucional. Essa opção está errada, porque contraria o princípio da soberania popular, pois o poder não emana do Estado, mas do povo. Outro exemplo, o Estado não concede poder ao município. Ele exerce sua autonomia política garantida constitucionalmente. Entenderam, gente? Entender o trâmite em relação à soberania popular não emana do Estado, mas do povo. Lembra quando eu falei que o artigo 2º ele pode ser definido de uma maneira simples, que se refere ao poder popular? Então, se a gente for analisar, todas as questões levam justamente para isso, poder popular. Perdão. A letra D. Todo poder emana do povo, que exerce diretamente, sendo vedada a representação política no âmbito municipal. Perdão. Ela também está incorreta. Por quê? Ela nega o modelo representativo, que é essencial ao regime democrático brasileiro. Vamos lá. Todo poder emana do povo que exerce diretamente, sendo vedada
a representação política no âmbito municipal? Não, né, gente? Porque os vereadores e prefeitos são eleitos justamente para exercer o poder em nome do povo. Tudo bem que os políticos municipais, eles não irão governar, não irão ter plena representação. Eu falo plena representação, ou seja, eu falo no sentido de poder ser somente deles. Não, ele não é assim que funciona. O povo, ele emana poder, assim como a sua representação política que ele votou para estar lá. Você não foi lá, não votou na época que teve a votação no seu município para prefeito e vereador? Então, assim como você votou, seu coleguinha também votou. O outro também. Se vocês votaram naquele político, vocês acharam, de acordo com a proposta de governo deles, que eles têm a capacidade de gerir um município. Mas o povo também tem o poder, se for o caso, ele solicitar um plebiscito, solicitar uma iniciativa popular municipal. Então, caminha junto o poder do povo e o poder dos representantes políticos que eles, no caso, colocaram lá. Tá bem? Então vamos lá, gente. Eu coloquei a resposta em relação às questões, procurei colocar de uma forma mais sucinta. É, Posteriormente, eu irei trazer outras questões em relação à lei orgânica de Iguaba Grande. Posteriormente, eu pretendo trazer questões também da lei orgânica de Saquarema. Posteriormente, pretendo trazer também questões de português, os assuntos mais cobrados pelas bancas, porque, como eu já falei, eu sou mestra em letras e sou professora de língua portuguesa. E é isso, gente. Até a próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Eu procurei trazer de uma forma assim mais simples para vocês conseguirem entender, porque não iria adiantar eu vir aqui e dar uma resposta, é a letra A está correta, mas não explicar o porquê as demais estão erradas. Porque eu acho que dessa forma vocês conseguem assimilar melhor o conteúdo. Ok, gente? Então, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Fui!